Vamos começar a trabalhar esse teorema do impulso aí, que tem bastante coisa para fazer em cima dele. Olha só, esse teorema do impulso, que é o impulso igual à variação da quantidade de movimento, o que a gente pode fazer com ele? Vamos pensar aqui, né? Vamos pensar primeiro nesse efeito do impulso, porque se você parar para pensar, o I, o impulso mesmo, é a ação, é a força que você faz em determinado tempo, né? F vezes ΔT. O que é o ΔQ? Aqui, pronto. O que é o ΔQ? É o efeito de você aplicar uma força durante um tempo, variar a quantidade de movimento, né? Na quantidade de movimento final, menos a inicial vai dar uma diferença se você tiver um impulso. Bom, se você tiver um impulso. Mas e se o impulso for zero? E se de alguma maneira, por algum motivo, o impulso não existe? Qual vai ser seu resultado? Ué, concorda que esse daí vai dar zero aqui do lado esquerdo. Esse menos QI, eu vou passar para o outro lado mais QI, né? Então fica o que? A quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final? Quer dizer que se você não tiver impulso, se você não agir sobre o corpo, a quantidade de movimento não varia. Ué, isso é a conservação da quantidade de movimento. Ou seja, se você não tem impulso, não tem por que variar a quantidade de movimento, certo? Isso é a ideia da conservação da quantidade de movimento. Que situações que a gente pode ter isso, né? Basicamente, vocês se lembram que o impulso, não sei se, na verdade, não sei se vocês se lembram, né? Mas o impulso, ele é a força vezes o tempo, né? Então eu tenho duas possibilidades aí. Ou o F pode ser zero, ou o ΔT pode ser zero. Que situação? O sistema isolado, quando você não tem influência externa, é óbvio que daí a força que está sendo aplicada ali, a força externa aplicada sobre o seu sistema, é zero. Ou em situações que ela chega muito próximo de zero, você também pode usar essa ideia da conservação da quantidade de movimento. Então pensa assim, uma espaçonave voando no espaço. Uma espaçonave voando no espaço, né? Mas uma espaçonave viajando entre dois planetas aí. Você pode aproximar a força que ela sofre a zero, não tem força externa, então a quantidade de movimento dela vai se manter. Numa situação aqui na Terra em que os exercícios que for resolver, vão estar dizendo que não tem atrito, que você pode desprezar qualquer influência externa, que você pode um corpo que se movimenta em uma superfície sem atrito, ou dois corpos, ou três corpos, sei lá, né? Mas de alguma maneira você não tem força externa atuando sobre o corpo, o impulso vai ser zero, logo a quantidade de movimento se conserva. E coisas que são muito rápidas, eventos muito rápidos, tipo colisões, explosões, o seu ΔT, o intervalo de tempo para acontecer a interação, né, para agir sobre o corpo, os corpos que estão se movimentando, é praticamente zero. Então você pode também falar que a quantidade de movimento vai ser conservada nessas situações. Beleza? Então você tem dois porquês o impulso ser zero, né? Ou não tem ninguém agindo sobre o corpo, a força externa é zero, ou está acontecendo tão rápido que o tempo é aproximadamente zero, então você tem aí uma relação dessa interação como sendo desprezível, beleza? Vamos fazer um exemplozinho aí. E aí você vai ter que entender a situação e ver como que se encaixa aí nessa conservação da quantidade de movimento. A parte de colisões especificamente, para ser bem sincero, eu não vi se foi trabalhado nas aulas. Mas tem vários estudos dentro da colisão ainda, colisão perfeitamente elástica, perfeitamente inelástica, parcialmente elástica, que são aplicações da conservação da quantidade de movimento, tá? Ideia de colisões. Mas vamos fazer um exemplozinho aqui. Ó. Um trenó com massa total de 250 kg desliza no gelo. Quando ele desliza no gelo, a gente pode desprezar a força de atrito. Então a gente está tendo um movimento aqui sem influência externa. Então, beleza, vamos conservar a quantidade de movimento. A velocidade de 10 metros por segundo. Beleza, então tem uma situação inicial. Está se movimentando aí. Se o seu condutor atirar para trás 50 kg de carga a velocidade de 10 metros por segundo, a nova velocidade do trenó será d. Bom, vamos pensar na situação. Inicialmente eu tinha o cara no trenó segurando uma carga aí de 50 kg, no total dando 250 kg. Aí já fica a primeira interpretação do problema, né? Se a massa total é 250 kg e a carga é de 50, então o resto é 200, né? 200 da pessoa com o trenó,
50 da carga, 250 no total, né? Beleza? Então tem essa situação inicial, ele se movimentando. Eu escolhi para a direita porque eu escolhi mesmo, tá? Se quisesse colocar para a esquerda, tanto faz. Ele não falou o lado. A questão é que no final ele arremessou a carga para trás, esses 50 kg para trás com 10 metros por segundo de velocidade, e ele, sem o braço agora, né? Porque eu recortei o negócio. Ele vai continuar se movimentando para o lado direito? Não vai? O que vai acontecer com a velocidade dele? Vai aumentar? Vai diminuir? O que vai acontecer? Vamos calcular aí. Aí só tem que prestar atenção na situação. Vamos montar aí então. Bom, se eu não tenho influência externa, eu vou usar a conservação da quantidade de movimento. Como? Inicialmente, inicial igual a final, né? O que eu tinha no começo? No começo eu tinha uma quantidade de movimento deles juntos, inicialmente, certo? Igual, o que eu tenho no final? Eu tenho tanto a carga se movimentando, quanto o próprio trenó com uma quantidade de movimento final. Então está aqui a conservação. Antes eles estavam juntos, e isso vai ser igual ao que a carga mais ele sozinho lá no final com o trenó vai ter, certo? Então, inicial igual a final. Eu vejo a situação inicial, vejo a situação final, e aí a gente pode colocar os valores. Outra coisa também que vocês, tenho certeza absoluta que vocês lembram, é que quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade, certo? Então aqui eu vou substituir a quantidade de movimento juntos pela massa deles juntos, a velocidade que eles tinham juntos. Aqui na quantidade de movimento da carga, eu vou substituir pela massa da carga vezes a velocidade que a carga tem. E na quantidade de movimento final aqui, eu vou substituir pela massa dele no final e a velocidade dele no final. Então, colocando aqui, ó, massa deles juntos 250, velocidade deles juntos 10. A carga, massa de 50, que foi lançado para trás e foi lançado para trás, então se é outro sentido, vamos colocar o sinal negativo para a velocidade dela de 10 metros por segundo, né? Você tem que lembrar disso, se não lembra, volta lá do primeiro vidinho sobre isso, que tem lá um negócio dos sinais do sentido. Mais a quantidade de movimento final. No final eram 200 kg, ele com o trenó, né? Porque se ele jogou 50 para trás, sobrou 200 com ele. E a velocidade final, que é o que a gente está procurando. Resolvendo isso aí montou, né? Montou o que ele tinha junto, a carga e ele sozinho. Então temos aqui a quantidade de movimento junto, que é o inicial, a carga no final e a carga e dele no final, né? Resolvendo 250 vezes 10 dá 2.500, 50 vezes menos 10 vai dar menos 500, já vou passar para o outro lado mais 500, e 200F vai ser 200F, né? 2.500 mais 500 vai dar 3.000, o 200 que está multiplicando passa dividindo, corta 2 zeros, fica 30 por 2, 30 por 2 é 15 metros por segundo. Percebam que o que aconteceu? A velocidade continuou positiva, ou seja, ele continua indo para a direita, e o que aconteceu com ela? Aumentou a velocidade. Por quê? Porque se ele lançou alguma coisa para trás, apareceu agora no final uma quantidade de movimento que aponta para trás. Logo, a quantidade de movimento dele para frente vai ter que ser maior, para compensar, né? Se ele tinha, vamos chutar valores aqui, né? Se ele tinha 10 de quantidade de movimento para frente e ele taca alguma coisa com 2 de quantidade de movimento para trás, no final ele vai ter que ter 12, porque 12 dele no final, menos os 2 que ele tacou para o outro lado, vai dar um total de 10 que ele tinha no início. Nesse caso aqui, eram 2.500, ele tacou 500 para trás, sobrou então aí de alguma maneira para ele ter 2.000, que seria 15 vezes 200? Não, pera. Ele tinha 2.500, ele jogou 500 para trás, então ele teria que ter 3.000, né? Porque 3.000 dele no final, menos 500 que ele jogou para trás, vai dar os mesmos 2.500 que ele tinha no começo. Tá? Deixa eu ver se eu tenho que falar mais alguma coisa. Bom, é isso. Tem que analisar sentido, tem que analisar as massas e tem que colocar o que tinha no início é igual ao que tem no final. Tem bastante aplicação. Vamos fazer mais coisa ainda. Do teorema do impulso a gente tem mais coisa. Na verdade, da conservação da quantidade de movimento, a gente tem um negócio interessantíssimo para quando você tem um corpo só.